iniciando mais uma edição do projeto OnCop, Cooperativismo em Webinar do Sistema OSENG. Em nome da diretoria, do nosso presidente, Dr. Ronaldo Scucato, gostaria de dar boas-vindas a todos. Eu sou o Dael Vilela, da Gerência de Monitoramento aqui do Sistema OSENG, e serei o mediador desse webinar. Diariamente, temos webinars com temas segmentados de interesse do cooperativismo mineiro e também do cooperativismo nacional. Ressalto que essa iniciativa já alcançou um público de mais de 29 mil pessoas. Para você que não teve a oportunidade de assistir nossos webinars durante a semana, fique à vontade. Basta entrar em nosso canal do YouTube e procurar pelo tema de seu interesse. Gostaria de lembrar também que estamos em plena campanha do Dia C, o maior projeto de voluntariado do cooperativismo. Acessem o link na descrição desse vídeo e faça sua doação. Fiquem ligados, acompanhem nossas transmissões e se inscrevam no canal do Sistema OSENG no YouTube. Gostaria de destacar que este webinar conta com a parceria da Fundação Dom Cabral e também do Sicoob Universidade. Hoje estamos aqui com o professor associado da Fundação Dom Cabral e também pesquisador do tema centralidade no cliente, né, professor? O professor Leonardo. E também estamos com Marcelo Vieira, que é executivo de comunicação e marketing nacional do Sicoob. Hoje o nosso bate-papo será sobre empresas centradas no cliente, novos desafios e oportunidades. Para o pessoal que está nos assistindo, podem enviar perguntas pelo chat, que ao final das apresentações dos nossos palestrantes, na medida do possível, a gente vai estar passando essas perguntas para eles. Vamos ao tema de hoje, então. Primeiramente, vamos iniciar com o professor Leonardo e depois passamos a palavra para o Marcelo. Professor Leonardo, para fazer uma provocação aqui na apresentação, o senhor que é especialista aí no tema que a gente vai discutir hoje, a questão de centralidade no cliente, ela é muito relevante, né? As empresas têm que tentar buscar entender a necessidade, expectativa do cliente e de forma que ela consiga prestar um serviço de qualidade, entregar um produto de qualidade. Agora, a questão que eu queria levantar para o senhor é o seguinte: isso de fato acontece na realidade das cooperativas ou fica apenas no discurso? Esse tema ele está incorporado efetivamente na gestão estratégica dessas empresas ou fica só no blá blá blá, professor? Ok. Olá, pessoal, boa tarde. Em meu nome, em nome da Fundação Dom Cabral, quero agradecer muito o convite, que muito me honra, me alegra. No mundo Sicoob, eu me sinto à vontade, a Fundação tem uma grande parceria com o Sicoob, então eu já participei de várias aulas, debates, workshops, palestras com vocês, aí na OSENG também, então eu estou muito em casa e fiquei muito feliz com o convite, ok? Você já me provocou com uma boa questão, viu, Dael? De fato, o tema Customer Centricity, né, ou centralidade no cliente, enfim, é de fato um tema que está na agenda estratégica de todas as empresas, e às vezes o que ocorre, aí eu não vou falar do cooperativismo, eu vou falar como um todo, né? Meu papel é abrir um pouco essa moldura, esses conceitos, o que vai mudar em relação a este novo mundo que nós estamos vivendo, né? Eu vou abrir alguns conceitos mais genéricos e vou tentar abordar o que está mudando, né, em relação a esses conceitos genéricos sobre o que é ser uma empresa de fato centrada no cliente. Sim, há mais discurso, em geral, há mais discurso do que práticas, há mais intenções do que projetos e ações consistentes desse aspecto. Mas, enfim, eu vou procurar contextualizar um pouco isso e, na sequência, com o Marcelo Vieira. Um prazer, Marcelo, revê-lo aqui. Já tivemos também outras jornadas discutindo esse tema acoplado ao tema branding. Então, enfim, eu fiquei muito feliz também quando soube que você ia participar. Então, eu quero dizer da minha alegria de estar com você aqui. Eu vou colocar, então, primeiro, há mais discurso, há mais intenção e ainda há muito o que se fazer, de um modo geral, tá? De um modo geral, até porque entende-se, a princípio, que ser centrado no cliente é uma perspectiva de atender bem. Claro, digamos que esse é o ponto básico, mas é muito mais do que isso. Ser centrado no cliente vai muito além da perspectiva importantíssima, mas vai muito além de atender bem. Eu tenho aqui alguns slides. Eu vou primeiramente só compartilhar minha tela
e é mais um roteiro, né? Isso aqui não é uma aula, é um bate-papo, mas eu vou passar para vocês. Vocês estão vendo aí a minha tela? Não, ainda não, professor. Ok, agora? Agora sim. Muito bem. Então, muito bem. Eu começo com esta moldura, é uma moldura genérica, e eu vou rapidamente falar desse conceito aí concêntrico, né? Onde a gente começa a jornada da centricidade no cliente por cultura, né? E depois a gente passa pelas camadas seguintes, né? E eu vou, então, rapidamente colocar essa moldura e vou falar o que eu entendo que está mudando agora com este novo mundo, esse novo normal, né? Que já se aproxima em relação a tudo que nós estamos vivendo. A lógica da normalidade foi desafiada com a pandemia da Covid-19. Bem, tudo começa com cultura, evidentemente. Cultura é o quanto a centricidade no cliente está contemplada nas intenções estratégicas da empresa, ou seja, o quanto está nos corações e mentes de todos na empresa para, de fato, que ela comece a construir essa centricidade do cliente. Tudo começa com cultura, com valores, com propósitos. Claro, nós temos uma camada de operações, é todo um processo operacional que a empresa tem que desenvolver. Então, a partir da base cultural, né, a partir de um alinhamento de intenções estratégicas e de propósito, a empresa começa a trabalhar toda uma camada de operações para dar conta, de fato, de entregar experiências aos clientes que sejam experiências consistentes, favoráveis. Esse conceito passa por entregar, no nível da operação, eu vou encontrar necessidades de clientes que eu tenho que atender, eu tenho que prover facilidades e, no nível superior, eu tenho que ser agradável, eu tenho que ser uma empresa, a moldura original diz enjoyable, tem que ser bom fazer negócios conosco. Eu estou vendo aí, o Marcelo é um especialista em Disney, né? E a Disney é um benchmark mundial, né, Marcelo, em relação a servir bem, a essa excelência em prover experiências extraordinárias aos clientes. Mas ser enjoyable, ser bom, ser aprazível, não é só porque nós estamos no parque da Disney. Em qualquer negócio, o que é ser enjoyable no sistema financeiro, enquanto eu sou usuário de serviços financeiros? O que é ser agradável, aprazível, se eu estou no hospital, se eu estou numa agência, né, bancária, enfim, né? Depois você tem toda uma camada de desenvolver produtos e serviços, né? Ou seja, entender exatamente as expectativas do cliente e desenvolver produtos e serviços que sejam fáceis de usar, que de fato empoderem o cliente, que deem autonomia e customização para que o cliente possa ter, de fato, soluções com bastante adequação às suas necessidades e expectativas. Nós temos uma camada de tecnologia extremamente importante no mundo da transformação digital. A tecnologia permite que a empresa, então, entregue todos esses produtos e serviços, todas as soluções, dentro de uma perspectiva omnichannel, né? Ou múltiplos canais de atendimento, seja online ou offline. Então, hoje tem N canais que a empresa precisa atender na jornada do cliente. E, finalmente, claro, né? O final da nossa jornada é o cliente em si, né? E aí vem uma questão muito importante, que é a questão da gente entender valor de cliente. O valor de um negócio representa o valor de todos os seus clientes e mais alguns ativos geradores de caixa. Então, essa perspectiva de que toda essa jornada tem que aumentar valor de cliente, né, para o negócio. É como se vocês pensem no mundo do cooperativismo, você aumentar a sua sobra na medida que você tem um resultado positivo na cooperativa, é sinal de que a soma dos valores de todos os seus clientes contribui, né, e os seus clientes são donos, né, são cooperados, digamos assim. Eles, então, na medida que eles aumentam o seu valor, aumentam o valor de um negócio do qual ele é dono, né? Então, é muito legal essa perspectiva. Bem, sobre essa moldura, o que está mudando nesse novo mundo? Eu acho que as empresas vão ter que refinar muito cultura de cliente dentro do negócio, a partir de agora, desse novo normal. As pessoas estão mais sensíveis, estão mais carentes de acolhimento. Então, a cultura, a empresa precisa, de fato, refinar a sua cultura nesse novo normal. Eu acho que isso vai mudar muito. A tecnologia agora vai ser acelerada, muito acelerada. Então, as empresas que já estavam num processo de transformação digital já mais avançado, maduro, elas vão ter mais facilidade. Então, eu diria que desses 5 círculos aqui, nós vamos falar muito de tecnologia e cultura como novas condições
determinadas agora, né, novas exigências que serão determinadas pelo novo contexto de mercado, até porque nós vamos ter também um novo consumidor em vários aspectos, um novo cliente. Muito bem, alguns fatores críticos em relação à centricidade do cliente. O primeiro ponto é que a gente tem que... É a questão da visão inside out ou outside in. Normalmente, os negócios são construídos, o mindset que prevalece é que, primeiro, eu penso interno, eu penso de dentro para fora. A visão de centricidade do cliente é justamente o oposto. Outside in, de fora para dentro. Tudo que se faz dentro da empresa, eu tenho que ter uma perspectiva outside in, de fora para dentro. Eu estou usando aqui um conceito do professor Ranjay Gulati, de Harvard. O professor Ranjay Gulati, para mim, ele tem o modelo mais consistente de centricidade de cliente, fruto de uma pesquisa de mais de 10 anos nesse assunto. Na medida em que as empresas elas vão se tornando mais resilientes, cada ponto de resiliência que eu adquiro no meu negócio, eu vou me tornando mais centrado no cliente. Essa é uma perspectiva fundamental. Para você ser resiliente, você tem que mudar processos, tem que mudar sistemas, estruturas dentro da empresa. Então, tem uma série de questões envolvidas nisso. Basicamente, você tem que ter bons mecanismos de coordenação entre áreas, coordenação, processos, sistemas, integração funcional entre áreas, cooperação entre áreas. As empresas não podem ser ciladas, terem silos. Tudo tem que estar muito integrado através do mecanismo de coordenação e cooperação entre as lideranças. Influência significa o quanto a voz do cliente está presente em todas as instâncias, em todas as áreas da organização. É o que o professor Ranjay Gulati chama de customers owners, os donos dos clientes dentro das organizações. Você tem uma outra condição, né, para alavancar a centricidade do cliente, que é capacidades novas para ser desenvolvidas. A gente fala muito hoje em ter mais generalistas do que somente especialistas. Quando as empresas têm só especialistas, elas tendem a reforçar uma visão inside out. Quer dizer, eu sou especialista no produto, eu sei mais do que o cliente, eu sei mais do que todos os outros agentes da nossa cadeia de valor. Isso é hoje uma falácia. Na verdade, a gente precisa ter uma visão outside in, generalista. Claro, você vai pegar uma montadora de automóveis, você vai pegar no sistema financeiro, por exemplo, você tem que ser especialistas em investimentos, em crédito, em fomentos, enfim. Mas é preciso que a gente tenha a visão generalista. E, finalmente, conexões. A empresa centrada no cliente, ela, inclusive, questiona o seu próprio core. Então, enquanto uma cooperativa financeira, você tem um core, né? Você tem um objetivo central, né? No caso, cooperativas de crédito, prover crédito, prover fomento ao desenvolvimento regional, local, ok. Mas o que você pode fazer além deste core, desta essência? Que conexões novas você pode estabelecer no seu negócio de forma a ampliar o seu leque de atuação? Basicamente, esses são os fatores. O que está mudando com o novo normal, a nova situação? Eu acho que nós vamos ter que pensar muito em conexões novas, muito em conexões novas. As empresas, as cadeias de valor agora com essa crise, elas serão algumas desestruturadas. Então, seja um banco, seja uma cooperativa de crédito, seja qualquer outra empresa, é preciso a gente estabelecer conexões, fazer alianças novas para, de fato, restringir um pouco o nosso core e ampliar fronteiras para possibilidades novas de negócio. E eu diria que capacidades também. As empresas vão ter que adquirir novas capacidades de estar mais próximo do cliente. São os dois desses 5 fatores que eu acho que mais serão influenciados pela nova perspectiva, pelo novo contexto decorrente da pandemia e de toda essa transformação que estamos vivendo. Aqui, eu vou ser muito breve. Na medida em que quanto mais resiliente a empresa vai ficando, mais centrada no cliente ela tende a ser. Então, a gente pode traçar essa curva na medida assim, né, numa evolução linear. Mas veja bem, o que eu coloquei aqui no meio, aqui, assim, dentro, né, os dois lados aí da nossa curva linear, né? Processo, sistemas, operações, do outro lado, cultura, aprendizado, alinhamento interno, autonomia e incentivo às pessoas para que a empresa, de fato, construa essa centricidade, né? Então, quando a gente pensa, é claro que o ideal seria uma tendência linear como essa, mas a gente pode pensar nessa primeira hipótese. Se eu estou falando de uma startup, é mais fácil para uma startup começar com centralidade no cliente do que uma empresa madura que tem um legado
né? Então, aí você tem uma curva onde essa empresa ela já começa com processos, sistemas e operações muito voltados para o cliente, e chega um ponto que ela vai amadurecendo, aí ela tem que entrar depois para aspectos de cultura, aprendizado, alinhamento interno. Quantas startups crescem e depois elas, de fato, às vezes até acabam perdendo um pouco aquela essência de ser centrado no cliente, precisa rever os seus processos. Agora, quando uma empresa é madura, meus amigos, a gente precisa entender que, primeiro, tem um grande esforço de aculturamento, aprendizado, alinhamento interno, que as empresas não são concebidas a priori para serem centradas no cliente. As empresas são mais concebidas para serem centradas em produto. Ilhas de performance de produto formam os vários departamentos das empresas. Então, eu tenho que começar a ter uma cultura, um aprendizado, alinhamento interno, autonomia e incentivos. Aí, então, a gente faz essa curva nesse sentido para que ela possa, de fato, depois ir mudando processos, sistemas e operações. Muito bem. Novos relacionamentos com esse novo normal. Já estou concluindo aqui a minha abordagem para o Marcelo complementar, seguramente com ricos conceitos aí que o Marcelo vai trazer para nós aí, dentro do mundo, né? Esse mundo riquíssimo das cooperativas de crédito. Virtualização de contatos. Nós vivemos agora e vamos ter mais, de forma intensa, essa virtualização de contatos. A gente precisa aprender, de fato, agora. Claro, os clientes já não iam muito às agências, aí, se bem que vão muito aí no mundo das cooperativas, é claro, vocês estão muito presentes nas comunidades locais, os clientes gostam de ir às agências, mas eu acho que agora a tendência é que poderão ir um pouco menos. Então, virtualização de contato. O que eu posso fazer bem dentro desse nível? Que novas perspectivas nós temos? Eu estou usando uma expressão que ficou muito comum aqui, o stay safe, né? Fique seguro e tal. Traduzindo isso para um contexto de customer centricity, nós precisamos falar que as empresas vão ter que ser cada vez mais cuidadosas, essa questão do customer care, mais holístico. A gente tem uma visão mais holística de que cuidados os clientes querem daqui para frente, né? Os clientes estão mais sensíveis, nós precisamos, então, aproveitar esse conceito, stay safe. Como é que os meus clientes se sentirão seguros nesse novo mundo? Eu diria que não é um mundo 100% novo, mas tem muita coisa nova que aparece para os clientes, de fato, serem melhor cuidados pelas empresas, né? Essa visão holística. Customer Experience vai depender fundamentalmente de excepcionais experiências digitais que nós vamos ter que colocar. Não dá para a gente ter gambiarra. Outro dia eu vi uma exposição, me foi enviada uma exposição do Silvio Meira, um grande estudioso de transformação digital, uma grande cabeça que nós temos aqui no Brasil. Ele fala essa questão das gambiarras digitais. Não dá mais para a gente ter gambiarras digitais. Nós temos que ser muito bom em prover experiências pelo lado digital. Claro, e na medida que a gente trabalha toda uma questão de dados, né, que é aquele círculo da tecnologia que eu mostrei no primeiro slide para vocês, nós vamos ter condições de sermos preditivos, né, a questão da gente entender bem o que vai acontecer, e prescritivos, a gente interferir na realidade futura, nos antecipando às necessidades e expectativas do cliente, oferecendo para ele aquele produto que ele já estava pensando em comprar. É a questão da gente ser prescritivo. Então, não dá para fazer isso sem dados. Então, a gente precisa ter boa capacidade de manipulação de dados e a gente, com isso, acaba provocando um engajamento mais proativo, né? Quer dizer, o engajamento nas redes sociais, eu posto e depois eu engajo. Eu quero que o cliente comece a se engajar comigo na medida que ele percebe que eu estou, de fato, me antecipando a ele. Finalmente, o último slide, eu quero deixar essa mensagem para vocês e levantar aí a bola para o Marcelo. Olha, o que os clientes mais querem? Além de bons serviços e soluções, considerando esse novo mundo que se apresenta aí. Eu entendo que eu recebi há dois dias atrás esta ação aqui de Magazine Luiza, né? Achei interessantíssimo isso, e eu vou fechar com esse conceito aqui. Claro, tem todo um processo, né, de cultura interna dentro da empresa, tem todo um processo de aculturamento que a Luiza Trajano desenvolve em relação à questão das mulheres e tudo mais. Então, assim, é uma voz das mais relevantes que nós temos no Brasil, né, com essa questão de igualdade de gêneros e tudo mais. Além da capacidade empresarial, o grupo Magazine Luiza tem dado um show de bola aí nessa travessia da crise, porque fez um dever de casa extremamente competente do ponto de vista de transformação digital, de forma proativa, né? Eles perceberam isso desde 2016 e estão fazendo um trabalho muito bom. Mas olha que interessante isso. Ei, moça, finge que vai fazer compra no app Magalu, lá tem um botão para denunciar a violência contra a mulher.
Olha que coisa rica. Olha o que os clientes querem cada vez mais que as empresas tenham posturas como essa. Eu estou pegando o que nós podemos aprender com esse exemplo da Magalu para a gente levar isso para a nossa proposta de valor, né? Então, fechando, por trás disso, nós temos aí essas questões. Acolhimento, as pessoas querem, os clientes querem acolhimento, né, no sentido mais amplo da palavra. Solidariedade. Eu quero, aí nós estamos falando de um branding, né? Esse é um novo vetor que vem para a construção de marcas. Nós estamos vendo aí um movimento muito forte de solidariedade no mundo empresarial em relação a todo esse transtorno causado por essa pandemia, né? Esse choque de demanda, esse choque violento do ponto de vista econômico que nós estamos tendo, empresas solidárias. O que eu espero, já falei sobre isso no meu LinkedIn, é que as empresas, de fato, coloquem agora a solidariedade na sua pauta. Então, os clientes querem marcas solidárias, os clientes querem transparências. E, desde sempre, os clientes já querem empoderamento. Empoderamento significa, numa perspectiva de produtos e serviços, você entregar soluções customizadas, o cliente entrar, acessar nossas bases de dados, o cliente montar o seu produto, isso é empoderamento. Mas, mais do que isso, o que Magazine Luiza está fazendo aí nesse exemplo específico, é empoderando, né? Eu estou aqui não só para te oferecer bons serviços, né? Eu estou aqui para te empoderar. Comigo eu te dou poder. Então, eu encerro com essa mensagem. O que os clientes mais querem é essa pauta, que eu acho maravilhosa. Isso vai nos levar a ter empresas melhores e mais centradas no cliente. Lembrando que, no final, a conta volta. Ou seja, há vários estudos que comprovam cada vez mais nós somos centrados no cliente, melhor os nossos resultados, porque valor de cliente tem a ver com o valor do negócio. É isso aí. Agora eu passo a bola para o nosso querido Marcelo aí, já estou ansioso para poder ver o seu conteúdo, Marcelo, a gente depois debater com todos os amigos que estão nos ouvindo aí. Muito obrigado. Professor, antes de passar a bola para o Marcelo aqui, o senhor fecha só o PowerPoint aí, por favor? Aí, obrigado. Primeiramente, queria agradecer aí pela bela apresentação do senhor. Eu acho que essa questão da Magazine Luiza que o senhor trouxe, eu acho que casa bem com a apresentação que o senhor disse, né, de informações externas, né, ser alocadas dentro de uma gestão estratégica da Magalu, né? Ou seja, ela percebeu esse problema que a gente tem visto o Ministério da Cidadania, salvo engano, abordando questões como essa, e a Magalu proativamente adotou essa questão. Muito interessante. Outra coisa que o senhor falou que eu achei bacana demais também, com relação ao especialista, né? Ter um especialista interno, às vezes ele pode atrapalhar na hora de buscar essa necessidade e expectativa do cliente aí. Muito obrigado pela apresentação. Ô, Marcelo, daqui a pouco a gente volta, viu, professor, com algumas perguntas. Segura aí. Em relação ao tempo, o senhor estava preocupado, o senhor fechou perfeito aqui os 20 minutinhos, viu? Então tá bom. Ô, Marcelo, eu queria deixar uma provocação para você aí, antes de você iniciar. No cooperativismo de crédito, a gente tem essa questão da centralidade no cliente, eu acho que ela tem um peso, às vezes, em dobro, né? Porque o cliente, ele também é cooperado no cooperativismo de crédito. Eu queria que você abordasse aí se isso facilita ou dificulta na hora de desenvolver estratégias, né, focadas aí na centralidade no cliente. Com você a palavra, Marcelo, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, Dael, agradeço aqui ao Seng, né, a todo o sistema Cicobi também por essa oportunidade de estar aqui com vocês, a universidade, a Fundação Dom Cabral, que é parceira nossa aí de longa data, já tive o prazer de participar com o professor Leonardo como aluno e também realizando projetos em conjunto, né, lá no Cicobi. Então, para nós é um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Para nós do sistema Cicobi, esse tema ele é um tema extremamente gratificante de lidar, porque ele está na nossa essência, né, não só na essência do Cicobi, como na essência do cooperativismo. Então, isso se torna mais fácil, já respondendo a sua pergunta e sendo bastante objetivo, já que a gente tem pouco tempo, né, isso se torna muito mais fácil porque nós já nascemos com essa essência de realizar, de fazer e de estar totalmente conectados, já que o nosso cliente é também o nosso dono, é o nosso cooperado. Então, isso facilita e muito. Tá? Eu tenho um certo carinho enorme por esse tema, porque ele já faz parte da minha vida há um bom tempo, professor. São histórias que talvez poucas pessoas conheçam, é a primeira vez que eu vou contar essa história aqui. Apesar do nome ser novo, como o próprio professor já falou,
um novo método, um novo jeito de se classificar coisas antigas, né? Essa questão de atenção ao cliente, dele centrado das empresas centradas no cliente, já é muito antigo. Eu tive o prazer de ter essa vivência com o meu pai, né, no interior de Minas Gerais. Nós tínhamos uma farmácia, uma distribuidora de medicamentos, e eu tive o prazer de me apaixonar por isso muito cedo, por volta dos 16 anos de idade. Eu vou explicar para vocês como que isso acontecia. Quando nós atendíamos uma pessoa dentro da nossa farmácia, um cliente, e ele chegava com a sua receita com os medicamentos, se por acaso não tivesse esse medicamento na nossa farmácia, né, aquilo que ele precisava, nós mandávamos comprar em uma outra farmácia e entregávamos para ele naquele momento, sem deixar ele sair da farmácia. Ou seja, nós atendíamos todas as necessidades dele, mesmo que nós não tivéssemos o produto. Nós comprávamos em outra farmácia e entregava para ele. E naquele mesmo exato momento. Então, isso fez com que eu comecei a entender a importância da fidelização, que está dentro do Customer Centric, a importância da retenção, da atenção. Outro dado também importante, que é antecipar necessidades, né? E com isso essa fidelidade, né, que a gente cuida tanto dentro desse mercado altamente competitivo. Então, é um assunto que eu já tenho um carinho muito grande aí, já desde os meus 16 anos de idade, e venho colocando isso em prática através desse valor que é uma prática minha. Isso está dentro dos meus valores. Com relação ao Sicoob, aí o nosso amor é maior ainda, porque eu me identifico com o cooperativismo, como eu já falei, a partir desses meus valores. A minha carreira toda foi baseada e extremamente concentrada em atendimento ao cliente, em um olhar mais profundo, nessa especialização de realmente você contemplar aquilo que ele precisa, ou seja, entender antes de atender. Uma das minhas formações é analista de sistemas, eu trabalhei em multinacionais, como ArcelorMittal, atendi também Vale do Rio Doce, e consegui entender primeiro o desejo do usuário, o desejo quando a gente ia criar um sistema, para depois começar a executá-lo. Então, atender, né, entender antes de atender, o que é fundamental. Então, vamos lá. Vou botar aqui os meus slides aqui para a gente já começar. Essa questão do... Opa, acho que vocês não estão me vendo aqui. Deixa eu compartilhar. Aqui, compartilhar a tela. Está aqui. Pronto. Tudo certo aí? Certinho. Então, vamos lá. Tocar. Então, essa história, né, do Customer Centric é um conceito-chave dentro do cooperativismo, porque faz parte da nossa dimensão e dos valores e do DNA. Né? Já deve ter sido falado em alguma live aqui, os 7 princípios do cooperativismo. Isso, de uma certa forma, colabora muito. Eu gosto muito do 7º princípio, que é o interesse pela comunidade. Eu acho até que o Philip Kotler deve ter escrito o livro Marketing 3.0 baseado no cooperativismo, porque nós somos extremamente ligados ao mundo, né, às pessoas, ao impacto que nós fazemos às pessoas e ao mundo. Então, para nós, esse conceito é fundamental. Tá? Dentro desse, ou seja, no centro da nossa conversa está o cooperativismo, e no centro do cooperativismo está o nosso cooperado, ou seja, a nossa essência, o nosso DNA. Nós somos um sistema altamente compartilhado e colaborativo, nós já nascemos assim. Nós temos isso no nosso DNA, no nosso jeito de trabalhar, nas nossas rotinas, nos nossos produtos, no nosso serviço. Todas as nossas áreas dentro aqui do Sicoob, aqui da Confederação, e todas as centrais e singulares trabalham estrategicamente voltada para atender o nosso cooperado, atender o nosso cliente, porque ele é realmente a pessoa fundamental e mais importante de tudo isso. Não só isso, como vários produtos e serviços foram desenvolvidos simplesmente pensando em atender uma necessidade dele. Ou seja, observando o que ele mais queria, observando aquilo que ele precisava atender às suas necessidades do mercado, aproveitar, lógico, uma retenção e esse olhar muito mais atento, né? Porque nós já nascemos assim, de forma colaborativa, como eu já falei. Tá? Então, vamos lá. Uma das coisas importantes, e que eu ressalto de forma muito carinhosa, é que nesses DNA e nos nossos valores, eles são refletidos em ações diárias. Tudo que nós fazemos, ou seja, o professor até falou isso no início, né, que muita gente tem um blá, blá, blá
E poucas empresas, às vezes, conseguem refletir isso na sua rotina, na sua prática. E por isso que eu me sinto extremamente grato em fazer parte desse sistema, porque os meus valores correspondem àquilo que estão colocados na prática. Ou seja, aqui tem um pouco, né, de uma campanha que nós fizemos e que tem uma ligação muito forte. Foi feita uma pesquisa, nós observamos as menções que foram feitas, não só nessa pesquisa, mas no dia a dia, através dos nossos cooperados, mencionados e falados nas nossas agências. Ou seja, o pertencimento, esse é um dos pilares que a gente colocou nessa campanha, porque demonstra que o pertencimento está na essência, né? E essa necessidade de garantir a sobrevivência. Depois a gente vai para a cooperação, que mostra como todos nós somos importantes. Ou seja, nós entendemos a importância do cooperado, nós trocamos experiências, nós vivemos uma conexão muito maior com ele no seu dia a dia, e isso faz parte do nosso DNA. A justiça financeira, que nos permite, olha só que interessante, olhar e ouvir o outro a partir da sua necessidade, compreender a demanda. E isso é feito em cada ponto de atendimento no nosso país. Nós recebemos aqui ligação das singulares, das centrais, que nos trazem necessidades que são ditas pelos nossos cooperados, ou seja, extremamente centrada no cliente, transformando, às vezes, desafios em oportunidades. Temos também a responsabilidade social, como eu falei, um grande pilar do cooperativismo e, principalmente, do nosso sistema, através do nosso Instituto Sicoob, que faz um trabalho maravilhoso, fantástico, transformando as comunidades onde estão presentes. E isso é uma das coisas que faz uma grande diferença nos pontos de atendimento do Sicoob, porque essa relação muito próxima com a comunidade é fundamental. E isso faz parte da rotina e do dia a dia. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesse comercial, nesse vídeo aqui, que todas as palavras que estão aqui são formadas através desses 4 pilares que eu acabei de discutir com vocês, de apresentar, e olha que interessante. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Para a gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Essa campanha foi uma campanha muito bonita que nós desenvolvemos através da essência. Foi um resgate da essência olhando para dentro do nosso negócio, olhando para aquilo que os nossos cooperados mencionam nas redes sociais, que falam em nossos pontos de atendimento e principalmente da interação das nossas agências, ou seja, singulares, tá? Que fazem um papel fundamental nessa ligação, nessa conexão com os nossos cooperados. Então, no Sicoob, a estratégia do Customer Centric, ela vai além do customer. Por quê? Porque aqui ele é dono, então ele é muito mais do que um cliente. Ou seja, um empoderamento, aquilo que ele pode tomar como decisões, as participações, seja numa assembleia, seja através dos nossos aplicativos, seja através de toda a construção de produtos e serviços que a nossa área, que todas as áreas aqui estão envolvidas para poder desenvolver e pensar. Então, tudo isso é baseado nesse ponto. Ou seja, o que fazer para atender as necessidades dos nossos clientes. A própria criação do sistema Sicoob foi para atender a necessidade do nosso cooperado e das pessoas que precisavam de ter recursos financeiros digamos, de forma mais justa, mais econômica, tá? E que pudessem ter. E olha que interessante aqui essas mensagens. São mensagens de nossos cooperados. Eu sou cliente há 6 anos, muito feliz em ser bem tratado. Bom, acho que esse banco é tudo de bom, né? As pessoas até nos confundem com o banco, nos chamam de banco, porque existe, lógico, uma correlação de produtos e serviços, né? Atendimento 100% satisfeito. Olha, não tenho saudade do café, e sim dos colaboradores. Olha que riquíssimo, professor, isso daqui. Não tenho saudade do café, e sim dos colaboradores da minha agência, que sempre me dão atendimento humano. Isso é a essência do Customer Centric, voltado totalmente aqui para estar centrado no nosso cooperado, no nosso cliente.
mas é lógico também que tem um pouco de insatisfação, que as pessoas, e nós estamos mostrando aqui, não gostei, abri a conta, mudei de aparelho, não lembro a senha. Mano, que raiva, eu vou ter que ir até lá na agência do Sicoob. Mas olha que interessante, através também das insatisfações e das reclamações, nós aprendemos e nós buscamos também atender essa necessidade. Em virtude desses apontamentos que foram feitos aqui, nós desenvolvemos a liberação de senha pelo app, ou seja, para que a pessoa pudesse ter essa comodidade, principalmente nesse momento agora que nós estamos em isolamento, e que ela pudesse fazer tudo através do seu aparelho, através do seu aplicativo Sicoob, ou seja, uma reclamação que se transformou numa oportunidade, num desafio para nós. Nós desenvolvemos a liberação da senha pelo aplicativo. Então, isso é o olhar centrado no cliente e focado totalmente em suas necessidades. Isso aqui também é muito interessante, um vídeo aqui do Rio Pardo, eu vou passar um pouquinho dele. Eu costumo dizer que, normalmente, a cidade, para ser considerada cidade, tem que ter uma igreja, uma praça, alguma coisa. Aqui no interior de Rondônia tem que ter um Sicoob. Estava visitando uma agência nossa na Ponta do Abunã, em Nova Califórnia, e aí chegou um senhor do meu lado e falou: "Você é do Sicoob? Vocês precisam abrir um PA lá em Rio Pardo." Falou isso, foi embora, isso ficou na minha cabeça. Isso era janeiro de 2016. E eu sempre pensando em Rio Pardo. Inauguramos 2 agências nesse meio tempo. E aí um dia eu cheguei para um dos gerentes e falei: "Quero conhecer Rio Pardo", que aquele senhor comentou com a gente. Então vamos lá. Vamos lá, vou explicar um pouquinho disso aqui, que faz parte da nossa essência. Rio Pardo, esse case aqui é muito bacana, muito interessante, porque essa cidade não tinha nem luz elétrica. Então, como levar para uma agência de uma instituição financeira cooperativa que precisa ter luz, que precisa ter energia, numa cidade onde não tinha luz elétrica? Então, foi feito todo um envolvimento, né, com a companhia de energia daquela cidade. Nós conseguimos, de forma compartilhada e colaborativa, ou seja, focado na necessidade das pessoas que estavam ali buscando ter o acesso a uma instituição financeira, elas tinham que andar 60, 80 quilômetros para ter acesso a uma instituição financeira, a trabalhar com seus recursos econômicos, né, fazer seus pagamentos e depósitos e também saques, né, utilizar os recursos econômicos a 60, 80 quilômetros. Isso foi observado, né, através do Renato, que está aqui nesse vídeo, um trabalho belíssimo, muito lindo, e nós levamos junto com a empresa de energia também o sistema Sicoob. E olha que bacana, e nós fazemos isso no Brasil todo. Eu já tive a oportunidade de rodar em várias cooperativas pelo Brasil, e muitas necessidades nos chegam através de um desejo de alguém, e nós abrimos um ponto de atendimento em determinada região por causa dos pedidos das pessoas. Isso é uma transformação, isso é estar presente, é fazer a diferença. Tá? Depois, quem quiser, pode olhar no YouTube esse vídeo, que é muito bonito. Vamos lá. Então, nós criamos também soluções que atendam às suas necessidades, principalmente nesse momento agora de pandemia, de isolamento social. Nós buscamos criar não só funcionalidades nos aplicativos, que as pessoas possam realizar suas transações, possam fazer pegar crédito, empréstimos, né, financiamentos, tudo pelo app, consórcios, seguros, ou seja, tudo pelo app. Essa daqui é a nossa Alice, nossa carinhosa Alice, que foi desenvolvida e lançada tem pouquíssimo tempo, para justamente atender os nossos cooperados de forma virtual, de forma rápida, através de uma base de conhecimento fantástico com uma outra área que trabalhamos em conjunto, lá as áreas de canais, de suporte, de atendimento. Então, foi muito bem feita essa Alice para poder ser rápida e atender, orientar, fazer o primeiro contato e, lógico, sempre por detrás de tudo isso, nós estamos olhando e observando qualquer ponto de necessidade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, olha que bacana,
essa nossa atendente virtual. Também foi feita pesquisa, professor, para entender a sua, como é que seriam as características do perfil dela, que se identificasse mais com o público do Cicobi. Isso foi muito bacana, feito dentro de casa, com várias áreas envolvidas. Vamos lá. Aí, ó, liberar o app Cicobi sem ir na agência, aquilo que eu comentei, ou seja, colocamos a senha à disposição das pessoas para que ela não precisasse fazer o deslocamento, né? Então, outra coisa que nós fizemos também nesse momento, através de uma necessidade que nós observamos dos nossos cooperados, nós criamos uma infinidade de vídeos com passo a passo, para justamente orientar, tirar dúvidas, fazer com que a pessoa tivesse um acesso muito mais fácil, muito mais rápido a um produto ou um serviço com orientação um pouco mais direta, mais passo a passo. Lógico, observamos os nossos perfis e todas as necessidades. Gente, eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque eu tenho um conteúdo um pouquinho maior, mostrando esses cases aí. Eu não sei como é que eu estou de tempo aí, Dan, acabei me perdendo aqui. Mais uns 5 minutinhos aí, você acha que é suficiente? É suficiente, vamos lá. Então, olha só, mais um case aqui, né? O saque através calma aí que a telinha ficou na frente aqui para mim tampou. O saque digital, né? Então, tudo isso foram implementadas funcionalidades que nós observamos nesse momento, para justamente colocar esse empoderamento na mão do nosso cooperado. Como dar ao cliente o poder de dono? Criamos o MOB, que também, lógico, gente, quando eu estou falando de tudo isso aqui, tem muitas áreas envolvidas, tecnologia, canais, suporte, produtos, então várias áreas envolvidas. O MOB é fantástico, aqui você tem as informações da sua cooperativa, você pode participar de assembleias, votar. Você tem a universidade também disponibilizou cursos aqui dentro para o nosso cooperado. Temos uma infinidade aqui de informações, desde notificações da cooperativa, notificações nacionais, campanhas, ou seja, você tem a informação da sua cooperativa na palma da sua mão. E esse projeto é bacana porque ele nasceu, não sei se o professor sabe disso, mas ele nasceu num trabalho que nós fizemos lá na Fundação do Cabral, onde nós nos reunimos com as centrais do Brasil todo, e aí apareceu dentro de um trabalho, um projeto, essa ideia. Foi rascunhada essa ideia através de uma necessidade do cooperado. Então, ele nasceu através de um projeto de estudo, né, que nós estávamos fazendo na Dom Cabral, e com isso, o projeto depois se tornou realidade. Tá? Não vou passar... Você está por dentro de tudo que acontece na sua cooperativa? Olha que legal. A gente sabe que nem sempre dá tempo de ir lá e acompanhar tudo de perto, né? E foi por isso que a gente criou o MOB, o app de comunicação digital do Cicobi. Então, esse app ele faz uma relação muito mais próxima com o cooperado. Para você ter ideia, tem até uma comunidade de negócios que você pode anunciar um carro, anunciar uma casa, um terreno, dentro do aplicativo ligado à sua cooperativa. Ou seja, todas as pessoas que estão na sua cooperativa e que tiverem acesso ao app, vai ter acesso a essa comunidade de negócio. Então, você pode comercializar um produto seu. Então, a gente já está criando aí plataformas de conexão do nosso cooperado com os demais cooperados que estão na cooperativa. Olha que bacana isso. Então, o mapeamento de jornadas, nós fazemos constantemente. Fizemos aí o mapeamento da jornada de investimento, né, que tem muitos momentos aí. Então, tem vários produtos e serviços que estão sendo feitos, o mapeamento da jornada. Isso é complexo e depende de um olhar muito atento de todas as áreas da organização. A criação de experiências constantes e abordagens direcionadas de acordo com necessidades. Isso aqui tem um exemplo muito interessante de um e-mail marketing que nós fizemos de uma campanha relacionada ao crédito nesse momento, onde nós fizemos ela totalmente focada e direcionada de acordo com o perfil e a segmentação de possíveis cooperados com necessidades, digamos, necessidades emergenciais e talvez assim mais rápidas desse produto, que era o crédito. E com isso nós tivemos uma resposta muito grande de pessoas até respondendo aquele e-mail que não era para responder, pedindo passo a passo, como que faz para contratar. Então, isso, o tempo todo, nós estamos ligados também com o retorno, mapeando essas respostas para a gente criar uma nova interação. Tá? A satisfação é o reconhecimento de uma estratégia voltada para o cooperado. E olha que legal isso daqui.
Então, para vocês verem, isso aí são menções que foram feitas nas redes sociais dos nossos cooperados. Nós fizemos uma campanha do Dia dos Namorados do ano passado e ela choveu menções extremamente positivas, né, com relação a todo esse atendimento, a esse relacionamento, a essa aproximação, a essa conexão, não só pelo produto ou serviço, não só pelo nosso processo, mas também como todas as nossas pessoas. Então, nós entendemos que essa relação de customer-centric, ela se torna muito mais efetiva quando nós temos, sim, o colaborador no núcleo disso tudo, né? Então, para ter o cooperado no centro, o colaborador tem que ser o núcleo. É ele que faz essa conexão, é ele que consegue realizar esse atendimento, essa aproximação. E, para finalizar, eu gostaria de mostrar também uma última campanha, essa é fresquinha, está no ar aqui, que nós realizamos com todos os nossos pontos de atendimento. Nós escolhemos aí uma pessoa de cada ponto de atendimento, de cada estado onde o Sicoob está presente, para poder participar dessa campanha. E o que é muito interessante é que todo mundo quer participar. E isso é uma vertente que está no sangue de cada pessoa que trabalha para o Sicoob. Então, nós convidamos o funcionário para participar e para mostrar essa mensagem, e que tem tudo a ver quando a gente fala que todas as nossas soluções são centradas no cliente, e vocês podem observar isso pelo próprio áudio, né, pelo próprio roteiro do nosso vídeo. Não podemos dar as mãos, mas em cada canto deste país, nos preocupamos com as pessoas. Em nossos colaboradores existe o desejo de poder ajudar. Agora, o que mais precisamos é de cooperação, porque ela nos une. Temos uma jornada pela frente e vamos passar por ela juntos. Somos uma cooperativa feita de pessoas e podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Sicoob. Então, tá vendo? Somos uma cooperativa feita de pessoas, né? E é isso que nos move, esse é o nosso propósito. Eu quero agradecer imensamente a cada um dos nossos 45 mil colaboradores que fazem parte desse sistema, agradecer a todas as centrais, a todas as singulares, agradecer também a todo o conglomerado Sicoob, agradecer a todas as áreas aqui na Confederação que trabalham, que atuam, que estão em constante preservação desses valores, preservação desse nosso DNA, agradecer aos 4,7 milhões de cooperados que ajudam a gente a co-criar tudo isso, né? Que ajudam a gente a realmente implementar essas mudanças, a realizar esses desejos. E, com isso, né, nós conseguimos compartilhar todo o nosso propósito e os nossos valores da marca Sicoob em todo o Brasil. E agradecer a minha equipe também, que é uma equipe totalmente incomodada. Incomodada, professor. Quando eles veem alguma coisa que não teve resposta ainda, que não tem uma solução, eles brigam comigo, vamos atrás, vamos correr. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa na área de comunicação e marketing e todas as áreas que a gente se relaciona também, porque elas nos trazem todos os produtos e serviços, ou respostas e atendimento para que a gente possa trazer para o nosso cooperado agilidade, praticidade, conforto e maior comodidade. Então, muito obrigado. Marcelo, nós que agradecemos. Você poderia só fechar seu PowerPoint, por favor? Eu anotei algumas coisas aqui que eu achei interessantíssimo na sua apresentação, mas em função do tempo eu não vou me delongar, mas eu queria dar só um testemunho aqui que, em relação à liberação do aplicativo, né? Eu acho que foi agora que foi criado pela minha mãe, é do interior, e eu estava com esse medo dela ter que ir até a agência, e através dessa possibilidade aí me ajudou bastante. Bacana. Vamos partir para as perguntas aqui agora. O professor Leonardo, eu vou começar pelo senhor e a gente vai intercalando aqui. Uma pergunta que chegou: quais as mudanças estão acontecendo nesse momento, né, de pandemia que a gente está vivendo, que não deixarão de fazer parte da centralidade do cliente no pós-pandemia? Olha, eu acho que já está claro, algumas coisas já estão assentadas assim. Então, para que a gente possa reforçar a centralidade no cliente, de fato, por exemplo, o hábito digital, né? Comprar online, nós vamos ser mais cuidadosos quando for a presença virtual. Acho que isso já está, já é uma realidade. As empresas, então, vão ter que se preparar mais, né? Claro, por exemplo, eu sei muito das histórias que vocês contam, e a gente sabe que é isso, eu também tenho raiz no interior de Minas, o quanto é gostoso ir numa agência, né?
Eu passei a minha infância praticamente dentro de uma agência bancária. Meu pai foi bancário, enfim, né? Era gerente de banco no interior há muitos anos atrás. E eu sei que até hoje em dia, o quanto vocês contam histórias dos clientes irem às agências, vocês provêm uma experiência muito positiva aos clientes dentro das singulares das agências. Eu acho que isso é incrível, mas eu acho que as pessoas vão estar assimilando novas práticas de estar um pouco mais virtuais. E quando eu vejo todo esse aparato de produtos que vocês têm aí, os aplicativos e tudo mais, a própria Alice, né, a nossa assistente virtual, eu acho que isso aí já é uma prática nova, sabe, Dael? Isso aí, as empresas vão ter que ser boas nisso cada vez mais. Isso já está assinado. Eu acho que o discurso agora, o nosso cuidado com o cliente, nós estamos vendo outra prática. As pessoas estão mais sensíveis. As pessoas estão mais cuidadosas em relação ao outro. Os clientes estão mais observadores, né? Eu me lembro logo no início da pandemia, né? Logo no início aqui em Belo Horizonte, eu fui num determinado foi ao supermercado, e não veio aqui o caso citar o nome, mas eu vi uma cena que eu não... Entre os dois, quando a gente estava com aquela coisa do distanciamento, ainda estamos todos e tal, eu vi 2 colaboradores do supermercado se cumprimentando assim de uma maneira... São amigos, colegas de trabalho, mas eu achei que eles estavam muito próximos, assim, pô, não estão pedindo para a gente ficar distante e tal. O que eu fiz? Eu tenho muito apreço por essa marca. Eu passei via LinkedIn, passei um inbox para gerente de marketing desse supermercado. Falei, olha, eu observei isso e tal. Talvez eu tenha observado com um olhar até um pouco mais crítico, né, pela minha condição de ser professor, consultor, mas eu acho que isso não foi o professor Leonardo falando. Os consumidores vão estar mais atentos a essas questões, os nossos clientes. E foi muito bem recebido, ela falou, muito obrigado. Então, as empresas vão ter que estar acostumadas agora com essas novas atitudes dos clientes, mais sensibilidade, mais observação. Eu acho que são coisas que estão chegando. Tem muito mais coisas. Eu estou pegando aquilo que eu tenho observado, até do ponto de vista prático, né? Sim. Claro, com certeza, professor. Acho que esse exemplo que o senhor deu, né? Até o próprio Marcelo colocou diversos exemplos, né? Pela mídia social, o cliente chega, já critica, já elogia, né? Então, a empresa tem essa rapidez, se ela tiver essa postura, de estar solucionando o problema do cliente. Ô Marcelo, uma pergunta aqui para você. Você colocou na sua apresentação que o cliente é o centro, né? E o colaborador é o núcleo. Então, uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer é o seguinte: o que é mais importante numa cultura centrada no cliente? Produtos, pessoas ou processos? Pessoas, sem sombra de dúvida, pessoas, né? Acredito fielmente, né? E lógico que todos os 3 aí são importantes, e eu diria que numa escala, não de importância, mas talvez de degraus, eu colocaria a pessoa como o primeiro, o produto como o segundo, e depois viria o processo, né? Por quê? Porque você vai desenvolver o produto para atender uma necessidade das pessoas, e o processo você vai readequando, vai melhorando, você vai atualizando, como a gente está vivendo agora mesmo, esse momento digital, extremamente digital. Para você ter uma ideia, nós construímos um guia de peças de comunicação para esse momento que dá mais de 30 páginas, com todos os tipos de aplicações, adesivo de chão, viu, professor? Para colocar nos pontos de atendimento. Então, nós fizemos todo o material desenvolvido para esse momento, e os nossos, aproveitando a pergunta para o professor Leonardo, os nossos canais digitais aumentaram em 77%. 77% de transações pelos canais digitais. Isso veio para ficar. Exatamente, exatamente. E a gente já estava numa crescente muito importante, mas com o isolamento social, ele se tornou ainda fundamental, como nosso próprio querido amigo aí falou sobre a mãe que precisava de utilizar, né, de resgatar a senha ou de fazer uma nova senha pelo aplicativo, e acabou utilizando. Então, pessoas, sim, e nós somos feitos de pessoas, essa é a nossa essência. É o centro de tudo as pessoas. Os demais são coadjuvantes que fazem que o processo aconteça da melhor forma. Com certeza. Não esperava outra resposta vindo de uma pessoa do cooperativismo, né, Marcelo? Com certeza, pessoas, né? Professor, outra pergunta aqui. O que as organizações devem fazer para manter o relacionamento próximo,
nestes tempos onde o virtual tem ganhado cada vez mais espaço? Acho que acaba um pouco do que o senhor já até disse, né? Mas se o senhor puder complementar um pouco, eu agradeço. Eu acho que nós precisamos intensificar práticas de diálogo, conversa. A gente sempre diz que hoje a gente constrói marca a partir de conteúdos, né? A gente constrói storytelling, conteúdo. Então, assim, e no mundo virtual é possível fazer isso de forma tranquila, né? Você pode estar passando muito conteúdo para o seu cliente, no caso de vocês, os cooperados, né? E de forma frequente. E eu acho que essa ideia do virtual agora com alta tecnologia, as empresas vão ter muitas possibilidades. Eu não estou falando aqui de Big Brother, você ficar controlando todos os passos do seu cliente através de georreferenciamento. Existem várias possibilidades de fazer isso hoje, tá? Mas eu digo assim, é que se eu tenho acesso cada vez mais amplo por meios digitais, eu tenho uma oportunidade incrível de estar 24/7, digamos assim, de uma maneira um pouco mais exagerada, né? Mas eu posso estar permanentemente junto com o meu cliente, né? Provendo acesso ilimitado e fazendo interações automáticas. Então, eu acho que a gente precisa dosar um pouco essas questões. Eu sou muito crítico, tenho publicado coisas sobre isso, falo isso nas minhas aulas, palestras, enfim. Cuidado com a ideia da gente tentar humanizar os robôs e robotizar os humanos. A gente precisa ter um equilíbrio nisso aí, porque eu vejo muita coisa ruim nesse aspecto. Eu acho que a gente resolve muita coisa com chats. Acho que a Alice, a Magalu podem ajudar muito, mas cuidado com as empresas que não têm a sensibilidade para poder entender o seguinte, que, sabe, tem um limite, no menu lá são 8 opções, o seu problema é o 9º, o robô não vai resolver isso, não vai resolver isso. Então, cuidado com essa ideia da gente digitalizar muito as interfaces, os touch points com os clientes, sem essa sensibilidade, porque o tiro sai pela culatra. Aí o seu problema é o 9º e você cai num círculo vicioso e não consegue sair mais. Então, não tenho nada contra os processos de digitalização de atendimento. Cuidado para a gente não ter humanos muito robotizados ou robôs que fingem ser humanos. Isso é fake. Mas admito que tem várias. Eu já fiz várias questões, às vezes, até mesmo no sistema financeiro. Preciso de uma segunda via de nota fiscal, de fatura, por exemplo, de fatura. Na hora, com o chat, eu quero minha fatura, de repente, 1 minuto depois, estava no meu e-mail. Resolveu o problema, ok. Mas não teve ali um robô querendo ser humano. Teve uma máquina me atendendo com inteligência artificial precisa, objetiva. Verdade, professor. Eu acho que não dá para a palavra do momento, né? Polarizar, não precisa ser 100% digital ou 100% pessoa, né? Eu acho que dá para caminhar junto, né? As duas coisas. Ô Marcelo, mais uma pergunta. Quanto tempo leva para criar uma cultura centrada no cliente? Olha, isso aí depende, né? Depende do momento e do estágio em que cada empresa está, cada organização está. Vai depender também se isso vem de encontro aos valores dessa organização, dessa empresa. Se estão alinhados estrategicamente ao núcleo mais alto organizacional, né, que são os líderes, né, presidente, né, e demais pessoas que são envolvidas para fazer isso acontecer. A cultura centrada no cliente, ela não pode ser uma cultura, ela não pode ser um processo apenas estipulado pela área de comunicação e marketing, porque acaba não dando certo. Porque você tem várias áreas dentro da empresa, dentro da organização, que vão ser necessárias entenderem esse propósito para você. Porque, por mais que às vezes uma área não atenda diretamente um cooperado, ela tem uma interação com uma outra área que vai precisar se correlacionar com aquele cooperado. E, para isso, é muito importante toda a organização entender esse propósito da cultura centrada. Porque, senão, você acaba perdendo um elo dessa cadeia, perdendo algum desses alinhamentos e faz com que não consiga ser centrado no cliente. Então, depende do momento que a empresa está passando, ou depende do estágio, né, em que cada empresa está. Então, para implementar essa cultura, tem que começar no escopo mais estratégico possível, e aí depois você vai
com certeza, criando as características de processos, de rotinas e estabelecendo o propósito. Então, não existe um tempo certo, e sim o tempo certo de acordo com cada estágio de cada empresa. Ok. Depende do nível, né, de maturidade de cada instituição, com certeza. Ô Marcelo, já aproveitando o gancho, a gente já está encerrando o nosso tempo aqui, gostaria que você fizesse suas palavras finais, a despedida, para a gente estar podendo encerrar depois. O professor também, por favor, possa fazer o uso aí da palavra para a gente poder encerrar. E já antecipo agradecimentos aí para você, Marcelo. Olha, eu que agradeço aqui, bacana demais ter participado aqui com vocês. Já estive com a Seng em um momento passado aí. Muito bom fazer essa dobradinha com o professor Leonardo. Na verdade, eu me sinto honrado, meu mestre aqui. Opa, muito obrigado. Né? Aula maravilhosa. Então, eu me sinto, na verdade, honrado. O sistema Cicobi, né, para mim, tem me dado essas oportunidades maravilhosas de participar, de estar nesse núcleo, não só acadêmico, mas também entre organizações como a própria Seng, OCBs e demais universos cooperativistas no país. E o meu final é só realmente prestar atenção às pessoas. Que eu acho que você prestando atenção às pessoas, você consegue identificar oportunidades, consegue identificar desafios, ter cuidado com os comportamentos, porque são os comportamentos que vão gerar impactos positivos ou negativos, que são as reações que a gente provoca nas pessoas. E como o próprio professor Leonardo falou, todos nós estamos mais sensíveis nesse momento. Isso é o cooperado, é o cliente, todas as empresas, todo mundo está nesse momento, digamos, vivenciando essa maior sensibilidade. Então, esse comportamento mais adequado, esse olhar mais humano, essa sensibilidade e essa conexão precisam ser cada vez mais transparentes, cada vez mais observadas, porque cada um de nós tem necessidades diferentes. E, finalizando aqui, tem uma frase que eu gosto muito e que ela é falada de forma errada durante muitos anos, que as pessoas falam bem assim. Eu já escutei isso, o professor talvez também já tenha escutado, o Dael também, que as pessoas falam assim: atenda o cliente como você gostaria de ser atendido. Essa frase está errada. Você tem que atender o cliente do jeito que ele gostaria de ser atendido. Por quê? Porque eu sou diferente do professor Leonardo, eu sou diferente do Dael. Então, cada um de nós aqui tem necessidades diferentes e eu não posso te atender do meu jeito. Eu não posso olhar para você e fazer do meu jeito, porque aí eu vou estar atendendo a mim mesmo e talvez não correspondendo às suas expectativas. Mercado muito mais amplo, mercado muito mais concorrente, então a necessidade extremamente real da gente manter esse compromisso de ser muito mais humano. E obrigado, professor, obrigado ao Seng e obrigado ao Cicobi por essa oportunidade de poder estar apresentando para vocês aqui um pouquinho do nosso universo. Tá? Obrigado. Muito bem, depois dessas palavras aí do Marcelo, primeiro eu assino embaixo, viu, Marcelo? 100% de acordo e tal, você falou coisas aí fundamentais e tal, que estão na essência do tema, né? Mas, enfim, primeiro agradecer novamente, uma alegria renovada sempre quando eu estou no mundo Cicobi, enfim, né? Estou sempre com vocês aí, sempre quando a Fundação me convida para um trabalho com vocês, eu fico muito alegre e tal. Já fiz alguns trabalhos que eu considero assim, que eu aprendi muito com o mundo Cicobi, trabalhos relevantes do ponto de vista técnico, que eu também pude contribuir com vocês. Então, já primeiro fica aí o meu agradecimento ao Seng também, enfim, todos vocês aí estão muito em casa. Olha, depois que o Marcelo falou isso tudo, eu acho que eu vou pegar uma frasezinha dos meus colegas professores da Kellogg. A Kellogg é uma escola, dentre outras, que a Fundação tem parceria, e a Kellogg School of Management dos Estados Unidos, ela tem um DNA muito de marketing, dentre outras escolas que tem de finanças, estratégia, tem muito... O professor Kotler está na Kellogg. Então, os professores lá falam assim, né? Passe um dia com o seu cliente. Spend a day with your client. É uma mensagem muito singela, simples, mas por trás disso tem toda essa ideia de estar próximo, né? E aí vem a mensagem final, que é o conceito da empatia, né? Aí reforço muito com pessoas e tal. Não é só a pessoa engajada que faz a centricidade do cliente, tem toda uma jornada que nós vimos complexa, mas, de fato, empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Sabe por quê? Porque, fundamentalmente, a experiência do cliente é sempre uma resposta emocional. O racional está conosco.
A resposta do cliente é sempre emocional, ainda que ele não seja especialista na solução ou no serviço que você prestou para ele. Então, entenda que do outro lado sempre existe uma resposta emocional que se traduz em experiência. Empatia, marcas empáticas e sensíveis vencerão nesses novos tempos que já chegaram aí com essa pandemia, ok? Então, deixo aí o meu abraço. Marcelo, mais uma vez, muita alegria em revê-lo, Dael, todos os amigos aí da OSENG, Cicobi, deixo o meu abraço aí em nome da Fundação. Nós que agradecemos, professor, eu compartilho aqui do Marcelo, é um prazer aqui ter essa aula que o senhor nos deu aqui, apesar do curto prazo. Muito obrigado. Marcelo, também muito obrigado aí pela sua apresentação, pelos exemplos aí que muito enriqueceu a nossa live de hoje. Então, estamos terminando, né, mais uma edição do Projeto ONCOP. Agradeço novamente aos palestrantes, aos nossos parceiros da Fundação Dom Cabral e Cicobi Universidade, ao público que nos assiste, e deixo aqui o convite para amanhã, às 14h30, para participar de mais uma webinar aqui do Sistema OSENG. Um abraço a todos e até lá.